Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria, um privilégio muito grande de poder mais uma vez estar trazendo a palavra do Senhor na minha casa. Agradeço primeiramente a Deus, segundo ao meu pastor amado Jones, que me deu esse privilégio. Irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 17. Por favor, peço que os irmãos, só por um momento, fiquem de pé para a gente ler a palavra do Senhor. Não sei se os irmãos estão vendo aí no telão nessa noite. Dia 31 de outubro agora foi a data da Reforma Protestante, né? E sabemos que ela completou agora 506 anos. Foram 506 anos em que a igreja, na verdade, ela voltou para o prumo, para a direção da vontade e da palavra de Deus. Agradecemos a Deus porque o Senhor levantou pessoas, reformadores, para que pudesse fazer essa obra. E essa noite eu quero falar sobre isso. Aqui, essa frase, ela vai falar, a frase de Lutero, que quando tudo parecia perdido, um homem lê a luz de velas: o justo viverá pela fé. Capítulo 1 de Romanos, versículo 17. Pois no Evangelho se revela a justiça de Deus, de fé para fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Lê comigo Isaías 58:12, por favor. Isaías 58:12 vai dizer o seguinte: os que vierem de ti, ou os teus filhos, edificarão as antigas ruínas, e levantarás o fundamento de geração em geração, e serão chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas. Amém? Feche seus olhos esta noite. Senhor, Tua palavra ela foi lida, Tua palavra, Senhor, ela foi lida no meio, Senhor, da assembleia. E que nessa noite não possa sair nada de mim, mas que possa vir do Teu trono, conforme o Senhor quer, para que os corações, Pai, que possam sair daqui, Deus, saiam daqui cheios. Que a voz do Espírito Santo possa ecoar dentro da alma, possa ecoar, Deus, na parede dos nossos corações, e nos trazer à tona, Deus, qual o verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra, porque na verdade o Senhor, sempre foi e sempre será o centro de todas as coisas. É somente o Senhor, somente a Tua palavra. Fala em nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, que os irmãos possam sentar glorificando o Senhor. Quero ser bem breve nas minhas explicações, mas de primeira mão eu quero falar sobre uma data muito especial e um tema em que aconteceu há mais de 500 anos atrás. Porque na verdade, quando a Reforma Protestante ela começou a acontecer na Europa, o Brasil ainda estava engateando, porque na verdade tem 505 e alguns anos que o Brasil foi descoberto. Então imagina, quando o Brasil estava sendo descoberto lá fora, eles já estavam falando de uma reforma, não de algo que ia crescer, mas de uma reforma. Então para o Brasil isso ainda são coisas muito pequenas, coisas muito novas, mas foi algo estrondoso para que a igreja de Deus possa voltar ao caminho. Porque quando eu falo sobre reforma protestante, a gente fala sobre as 5 solas, ou 5 somente. Que primeiro ele fala somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça de Deus, somente a fé e somente a glória para Deus, ou Deus a glória. Porque com a palavra protestante, quando ela vem, ou a sua exatidão, na verdade, vem daquilo que protesta, ou daquilo que você se levanta para protestar, porque é algo que na verdade você está vivendo, ou que foi imposto sobre você, mas que na verdade você não condiz com aquilo que você está vivendo, e você não aceita. Então você levanta e faz um protesto, você levanta e fala assim: eu não quero viver conforme o que vocês, ou o padrão que vocês estão estabelecendo para mim. Então é por isso que Paulo fala: não se conformeis com esse mundo, mas transformei-vos pela renovação da vossa mente. Ele está querendo dizer: olha, nem tudo aquilo que foi posto para que possamos viver,
a gente tem que engolir de goela abaixo, continuar vivendo sem questionar, porque na verdade a igreja de Deus passou por esse período há muito tempo, porque na verdade ela não tinha um conhecimento da palavra, então ela foi enganada, há muito tempo viveu nas trevas, na escuridão, mas Deus levantou homens para que possa, na verdade, tirar a igreja desse tempo e fazer que o tempo da igreja pudesse ser de novo esplendoroso, que possa de novo crescer, que possa de novo desenvolver no meio da história. E o interessante é que quando tudo isso começa, quando a gente fala desse tempo, ou quando Paulo fala desse tempo, para começar a falar sobre a pregação é necessário falar um pouco de história. Alguém que já estudou aqui, alguns professores que tem aqui de história, algumas pessoas que já estudaram profundamente sobre esse assunto, porque tudo isso começou lá no Império Romano, tudo isso começou no imperador Calígula, no imperador Nero, no imperador Diocleciano, Constantino, porque na verdade esses imperadores foram imperadores que perseguiam. Jesus Cristo ele veio à terra com uma missão, e essa missão simplesmente era trazer o evangelho, propagar o reino de Deus. E quando ele veio propagar o reino de Deus, ele deixou pessoas para que pudessem dar continuidade a esse reino. O reino, por outrora, o reino de paz, o reino de palavra, o reino que conquista pessoas pelo que ele promete, pela sua promessa de vida eterna, e na verdade por aquilo que Jesus Cristo fez. Ele morreu por mim e por você. Jesus Cristo então agora foi assunto aos céus, e diante desse assunto, muitas pessoas agora começaram a crescer, a igreja começou a crescer, e diante disso, o Império Romano, ainda bem daquela época, começou a levantar, começou a perseguir os cristãos. Não era qualquer império, na verdade, era o maior império que já existiu naquela época, naquele momento, até aquele momento, porque na verdade ele não só predominava na região da Ásia, mas do norte da África, da Oriente Médio, do meio da Ásia Central e até alguns países da Europa. Então, era extenso o seu território, o seu poder bélico era espetacular, uma grande estrutura. Esse império ele chegou fazendo estradas, chegou fazendo pontes. Ele na verdade ele chegou com uma tecnologia muito avançada, era um império muito forte. E diante desses impérios levantou vários imperadores. Calígula, aquele que perseguiu e matou a igreja. Nero, aquele que levantou contra os judeus em Roma. Mas Nero, muitos falavam, ele foi um dos piores que já existiu. Porém Nero, ele conseguiu perseguir aqueles judeus que estavam em Roma. Mas Diocleciano, ele não só perseguiu aqueles que estavam em Roma, mas ele deu uma ordem direta para perseguir e matar todos aonde o Império Romano se encontrava. A perseguição ela foi maior, a perseguição ela tomou uma proporção bem mais grande ou bem mais séria do que a gente entende neste momento. Então aonde que o Império Romano ele chegava, se tivesse alguma pessoa que era na verdade adepta a essa religião, essa pessoa ou ela negava a sua fé, ou essa pessoa abria mão dos seus princípios, ou essa pessoa deixava de crer aquilo que foi ensinado, ou essa pessoa ela morria, porque eles não aceitavam servir a esse Deus, era uma afronta servir esse Deus. Essa pessoa como Jesus, que para eles, para alguns era só um charlatão, um profeta qualquer, mas eles não tinham ainda a plena luz na sua mente, que essa pessoa não era uma pessoa comum. A quem ele estava perseguindo não era somente eu e você, ou as pessoas, eles estavam perseguindo a igreja do Cordeiro de Deus. E uma coisa que eu falo, você não mexe com aquela que é aguardado, ou com aquele que é aguardado pelo Senhor. Aprendemos na história então que ele se levanta esse homem, e quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce, mais a igreja ela começa a crescer. O sangue dos mártires é esparramado pela areia, e quando aquele sangue, como Marco Aurélio fala, quanto mais o sangue ele espargia sobre a areia, mais esse povo crescia, mais a igreja continuava a crescer, porque na verdade era necessário, porque a igreja não era para ser uma igreja fraca, desanimada, sem vida. Então Deus ele permitiu que essas perseguições chegassem, para que no meio do fogo forjasse um povo forte, forjasse um povo diferente, um povo totalmente corajoso, porque na verdade as perseguições não seria somente para acalhar naquele tempo, mas as perseguições da igreja, ela continuaria séculos e séculos depois. Então o próprio Deus estava querendo fazer aqui, olha, hoje eu vou fazer um povo forte, porque quantas perseguições futuras virá,
esse povo já vai estar alicerçado numa rocha, esse povo já vai estar forte, já vai estar edificado, esse povo já vai estar sarado, curado, já vai saber o que é. Não é qualquer povo que é levado por qualquer evento de doutrina, mas é um povo que precisa aprender no meio do sofrimento, e quanto mais aprende, mais ele cresce, porque era uma promessa, a promessa estava sobre a igreja, ninguém ia destruir a igreja, ninguém ia conseguir parar a igreja, mas eles ainda não entendiam, porque essa promessa para eles não era clara, essa promessa para os gentios, ou para esses imperadores, não era clara, ainda não tinha um impacto, tanto quanto tinha na vida daqueles que acreditavam em Jesus. Eles não entendiam que aquele povo, ou que nós, estava debaixo de uma promessa, e quando eu falo debaixo de uma promessa, é uma promessa que com o tempo, ou com as circunstâncias, ela não muda, ela não falha, ela não quebra, ela não se esquece com o tempo, ela não para. Eu estou querendo dizer que quando Deus ele promete algo, que prometeu para um povo lá atrás, que esse povo seria um povo escolhido dele, que esse povo seria um povo exclusivamente dele, as coisas poderiam se levantar, mas a promessa que esse povo estaria de pé, vivendo coisas grandes, ainda estava sendo garantido por ele. Talvez você entrou aqui falando: Deus, tem muita coisa na minha vida que está parado, tem muita coisa na minha vida que precisa ser sacudido. Você ainda não entende, mas estar parado ou estar em silêncio não é sinônimo que as coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque quando a igreja estava perseguindo, muitos perguntam: aonde estava Deus? Serginho, aonde estava Deus que não estava fazendo nada? Na verdade, a igreja estava perseguindo, mas Deus estava trabalhando nos bastidores, porque a palavra do Senhor fala, ele fala assim: olha, o Pai trabalha e eu também trabalho. Às vezes pode até parecer parado o ambiente, mas não significa que ele não está fazendo nada. Eu não vejo com os meus olhos, mas enquanto a igreja estava sendo perseguida, Deus estava levantando, forjando reformadores, homens diferentes que levantavam e que mudavam a história. Enquanto as coisas não estão acontecendo conforme eu e você queremos, e você está olhando para o tempo e está pensando: Senhor, as coisas estão paradas, você não está vendo, mas Deus está levantando situações, pessoas para entrar na tua vida. Deus está forjando situações, abrindo portas, entrando com ambientes diferentes, para que Ele possa te abençoar, para que Ele possa te alcançar. É isso que Ele faz. E o mais interessante que o tema, quando tudo parece perdido, um homem lê à luz de velas no escuro. Ele acendeu a vela, ele leu Romanos capítulo 1, versículo 17. Isso mudou toda a história da igreja e da reforma, porque na verdade Lutero não foi só ele, teve vários homens. Teve Lutero, teve Zwingli em Genebra, na Suíça, teve Jerônimo Savonarola, homens que se levantaram em prol dessa reforma. Calvino, homens diferentes. Só que na verdade, quando o imperador Constantino se levantou, ele proclama o Edito de Milão. O Edito de Milão é: vocês que estão sendo perseguidos em 1313, isso, vocês que estão sendo perseguidos, hoje vocês têm direito de novo a cultuar sem ser perseguidos. Eles conseguiram, através desse imperador, Deus entrando na história, dar o direito de culto, o direito de voltar a adorar a Deus, porque na verdade era um crime. Agora eles não estavam cometendo mais crime hediondo, ou crime contra o próprio império. Agora eles tinham totalmente liberdade de adorar o Senhor. A história agora estava sendo mudada, a paz mais uma vez começou a reinar no momento da igreja, pelo menos um pouco a igreja começou a respirar. Agora em 380, o imperador Teodósio, ele escreve o Edito de Tessalônica. Esse Edito de Tessalônica nada mais é do que todo o império romano agora, a sua religião oficial era o cristianismo. Talvez a gente olhe aqui e a gente fale assim: pior coisa foi quando a igreja se aliou ao Estado. Mas veja comigo, se hoje o Brasil, se você ligar a sua televisão hoje e ver e falar assim: olha, o Brasil hoje, o governo federal, ou todos os governos, na verdade, hoje aderam o cristianismo como a única religião em que vamos adorar.
A única religião no Brasil seria o cristianismo. Na verdade, para os crentes seria uma maravilha. Conseguimos. Muitos vão reconhecer ali é Deus. Essa religião que a gente propaga tanto, o Filho de Deus. Então para a gente, quando a gente olha a história e vê que a igreja não foi bem quando se olhou o Estado, foi fácil a gente ver, porque a história tem escrito. Mas imagina aquele povo que estava sendo perseguido, a igreja que estava sendo perseguida, ameaçada, morta, e falou assim: ó, agora todo o império, não era só uma nação, era império em todo que Deus faz, o império todo agora estão ajoelhados diante do cristianismo. Quando eu falo ajoelhado diante do cristianismo, é que o império dos homens mais fortes que têm estão agora desarmados e de joelhos, entendendo que Jesus Cristo era o único Filho de Deus. Não importa o tamanho que eram aqueles homens, mas aqueles homens diante de Deus estavam ajoelhados, entendendo que Jesus era o Senhor. Jesus era o Senhor. O Evangelho ele continua avançando, o Evangelho ele continua fazendo os seus milagres, entrando em lugares aonde era impossível entrar, porque na verdade o Evangelho é o poder de Deus, e não há nada que anula, não há nada que impeça o poder de Deus de entrar, não há nada que bloqueie o poder de Deus, quando Ele tem que agir na vida do homem, quando Ele tem que agir na vida de uma situação, porque o poder de Deus não pode ser impedido. Então quando Deus ele entra com o teu poder naquele momento, as pessoas entendem que é o Senhor da sua vida. Porém o tempo foi passando e a igreja ela foi desvirtuando seus caminhos. O império do Oriente cai, do Ocidente fica. A igreja ela começa a tomar forma junto com o império, ela se alia ao Estado. E diante dessa situação, a única coisa que acontece é que agora todos aqueles que falam contra a igreja apostólica romana, católica apostólica romana. Quando falamos igreja católica, significa que é uma igreja universal. A palavra católica significa universal. Então, é uma igreja católica apostólica romana universal. Então, todos agora que falam contra os dogmas daquela igreja, as pessoas eram perseguidas e eram mortas. As pessoas eram reféns dos seus ensinamentos, porque na verdade ela não tinha a palavra. Eles não tinham a Bíblia para abrir e ler a Bíblia, as Escrituras, porque quando a gente fala do primeiro dogma das 5 solas, é somente a Escritura. Porque quando eu falo somente a Escritura, porque quando eles estavam diante daqueles homens, ou que a igreja fazia aqueles cultos, eles não entendiam, eles não tinham conhecimento, eles não sabiam ter a palavra de Deus para ler, para debruçar, para entender da palavra de Deus. Então quando alguém falava para eles, ou quando algum bispo se levantava e falava, eles pensavam, ali é a voz de Deus, porque Ele é o portador da verdade. Então tudo que eles falavam, eles acreditavam. Mas a pedagogia que a igreja começou a usar era a pedagogia do medo, porque não queria perder os seus fiéis. Tudo agora que falava contra a igreja perseguia e matava. Mas a igreja do Senhor não veio disso aí, a igreja do Senhor não é essa. Naquele tempo só existia uma igreja, como organização, como monumento. Existiam várias denominações, vários movimentos, mas a igreja só tinha aquela. E nós viemos do período das trevas, pior que a igreja passou, nós saímos de lá. Talvez a gente não entenda, nós saímos desse momento. Deus nos resgatou dali, no meio de um povo, Deus tirou o povo dele. No meio de outro povo, Deus levantou pessoas para ser o povo dele. As pessoas estavam entrando com medo, porque o dogma, a pedagogia da igreja era na verdade, você está naquele ambiente, você contribui com aquele ambiente, porque você poderia ir para o purgatório, você poderia ir para o inferno. Então foi criado várias dogmas ou várias doutrinas por eles mesmos, para que os seus fiéis pudessem ficar debaixo das tuas mãos, porque na verdade a igreja estava junto com o Estado, então ele tinha todo o poder absoluto. Se alguém falasse contra a igreja, ou não quisesse fazer aquilo que a igreja estava falando, eles tinham um império a favor deles. Então as pessoas agora eram perseguidas e eram mortas. A igreja que era perseguida passou a perseguir, entrou num caminho sem volta. Só que eu creio numa promessa que está lá em Abacuque, que fala o seguinte: Abacuque fala: aviva, Senhor, a sua obra em meus anos. Em meus anos, Senhor, faz a sua obra conhecida.
notifica ela, Deus, faz eles entenderem de novo que é o Senhor, porque por mais que naquele tempo tudo podia estar parecido perdido, tudo podia parecer que estava longe do Senhor, Deus ainda, Ele mais uma vez entra na história com as tuas mãos. Ele levanta homens de novo, reformadores, homens que são capazes de fazer a diferença, de mudar a estrutura de uma religião, de uma organização, simplesmente para levantar de novo o seu povo, para fazer o seu povo de novo voltar ao caminho. Não existe situação, por mais que seja nas trevas, por mais que parece impossível para nós, que a graça e que a mão de Deus não possa alcançar e não possa resolver esse problema. Não existe situação, por mais que difícil que seja, a gente olha e fala: não tem jeito, a igreja vai afundar, não tem jeito, não vai dar certo, mas Deus agora levanta homens com a tua mão e consegue ir aonde ninguém vai, com a tua palavra consegue alcançar aonde nenhum homem alcança, porque a palavra de Deus tem poder e consegue penetrar aonde ninguém consegue. Esse homem, ele leu, e quando ele lê nesse versículo, Romanos capítulo 1, versículo 17, ele ficou tão maravilhado, tão impactado, Martinho Lutero, que ele não queria que ficasse só para ele. Ele descobriu algo, ele falou assim: olha, eu descobri uma verdade, mas eu estou tão perplexo com essa verdade, que eu não quero que somente eu possa usufruir disso. Eu quero que as outras pessoas também possam entender, eu quero que as outras pessoas também possam ler, possam saber o que é essa verdade, porque eu descobri, agora eu quero passar para outros. No dia 31 de outubro, no castelo de Wittenberg, na catedral de Wittenberg, ele foi um estrategista, porque no dia 31 de outubro, era um dia anterior ao dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos. Então o dia de Todos os Santos é onde que tinha missa naquela catedral. Então vinha pessoas de todos os povos, de todas as nações, para que pudesse ali então fazer a missa para aqueles que eles tinham um apreço como santo, como uma pessoa especial, como alguém que merecia ser beatificado, tirando totalmente a figura de Jesus e colocando a figura do homem. Então a estratégia que ele teve era o seguinte: eu vou colar na porta da catedral, porque não tinha WhatsApp naquele tempo, não tinha Facebook, não tinha Instagram. A porta das igrejas era onde você colocava as coisas para que pudesse anunciar alguma coisa. As pessoas chegavam e liam. Então, em 31 de outubro, na noite, na tarde de 31 de outubro, ele colocou na catedral, ele bateu as 95 teses, falando que na verdade é somente pela palavra, falando que uma das teses é que o poder de Deus, que é somente pelas escrituras, não é pelos ensinamentos errôneos, não é porque pelas situações que as pessoas ou que a igreja falavam, daquele jeito que era verdade absoluta. A única verdade absoluta que existe é somente a palavra de Deus. O poder é somente pela palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer, Felipe? Eu estou precisando, na verdade, de uma resposta. Abra a palavra de Deus. Estou precisando de uma direção. Abra a palavra de Deus. Estou precisando de um socorro. Abra a palavra de Deus. Estou precisando, Felipe, de paz. Abra a palavra de Deus. Não tem por que eu correr atrás de profeta, não tem por que eu correr atrás de pessoas que profetizam para falar comigo, porque se eu estou precisando que Deus fale comigo, eu tenho a sua palavra, porque aqui há a maior de toda a profecia, é a palavra de Deus. No outro dia, as pessoas viram de todas as nações aquelas 95 teses que aquele homem que foi levantado por Deus para estruturar toda uma igreja. As pessoas ficaram maravilhadas. Então a notícia se espalhou por toda parte. Começou um reboliço, começou uma revolução, começou outra perseguição.
mas aqueles na verdade que foram adeptos a essa religião, porque na verdade o homem, ele é refém das próprias opiniões, quando na verdade ele não tem o conhecimento. Porque é como aquela propaganda fala, o conhecimento ele move o mundo. Então ele estava sendo, na verdade, as pessoas estavam vivendo daquele jeito, porque eles não tinham conhecimento do que era a palavra de Deus. A partir do momento que eles tiveram o contato de algumas coisas da palavra de Deus, eles começaram a entender que não era por medo, mas era por livre e espontânea vontade que você teria que adorar a Deus. É pela palavra. Timóteo vai falar aqui, capítulo 2, 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A palavra de Deus basta em nossas vidas. Você quer ver um exemplo? Não é saindo da palavra, mas quando você abre Lucas capítulo 16, você vai encontrar uma história de rico e Lázaro. No final daquela história, o rico vai falar assim: pai Abraão, deixa eu voltar para que eu possa falar para os meus irmãos e para o meu familiar. Não vim para cá, para o mesmo caminho que eu. Ele estava num lugar de tormento, sofrendo. Pai Abraão falou assim: olha, lá eles têm Moisés e os profetas. Quem é você? Por mais que você saia daí e ressuscite, eles não vão acreditar em você. O que Abraão estava querendo dizer? Lá ele tem Moisés e os profetas. Ele tem a lei, o Pentateuco, e os escritos do profeta. Ele está querendo dizer: olha, eles têm a palavra de Deus, e isso basta. Não precisa de outras pessoas, você sair daqui e falar com ele o que eles têm que fazer. Não precisa de outras pessoas falarem ou avisarem. Se eles têm a palavra de Deus basta. A palavra de Deus é tudo para nós. Ela me orienta. Na verdade, ela é o meu livro de fé e prática. Ela é a minha bússola, ela me norteia. Se eu estou precisando, a palavra é o meu alimento. Ele está querendo dizer: a palavra de Deus é essencial para a vida deles. Não precisa mais de nada. A palavra é tudo na sua vida. E eu, como cristão, eu tenho que entender que a palavra é a única coisa que me mantém viva, de pé. Para o cristão não existem outras coisas. É a palavra, é somente a palavra de Deus. É por isso que Paulo fala, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8: por mais que um anjo do céu venha trazer outro evangelho, que não seja esse aqui, seja ele maldito, seja ele anátema. Agora você quer uma resposta, você quer uma solução para você viver uma vida de vitória? Salmos capítulo 1, versículo 2. Salmos capítulo 1, versículo 2 vai dizer o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É a palavra de Deus. Salmos capítulo 112, ele falou o seguinte: como é feliz aquele que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer a sua lei. E fala mais: e seus filhos, a consequência, e seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Porque quando você tem a palavra de Deus na sua vida, as coisas acontecem na sua casa. É somente pela palavra, somente as escrituras. E o segundo que eu quero entrar aqui agora é somente Cristo. Somente Cristo, porque a Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, um homem. Não existe outro mediador. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12 vai dizer o seguinte: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Não existe outro nome para que possamos ser salvos. É só o nome de Jesus. É só o nome de Jesus. A Bíblia diz que só há um mediador. Por que Paulo está falando a Timóteo que é só um mediador? Por que agora usa somente Deus? Um dos motivos dessa reformulação da obra de Deus por meio dos homens
que uma igreja como instituição estava nas trevas, enganando muitos com seus ensinamentos, né? Era levada à missa de todos os santos, pessoas que foram especiais, né? Pessoas que para eles podia ser beatificadas e ser santos, e essas pessoas seriam um canal para Deus, né? Eu não estou criticando, porque na verdade eles teriam sim um apreço por essas pessoas merecem, essas pessoas que trabalharam no campo, essas pessoas que foram diferentes, ela merece honra, sim, mas não merece estar no lugar em que ela merece glória, aí não, ela merece honra. Então Paulo está falando, Martinho Lutero começou a falar, que depois disso, no dia 31, que no dia 1º, na catedral de todos os santos, eles começaram a fazer a missa para os todos os santos, é que na verdade quando os povos vieram, eles não entendiam ainda que o único autor exclusivamente da salvação não seria fulano, não seria ciclano. O poder de salvar um homem não estava na igreja, não estava no clero, não estava no bispo, não estava em Roma, não estava no Papa. O poder de levar o homem a Deus não estava através daquelas pessoas que eles cultuavam na missa, nessa missa de todos os santos. O poder que está para salvar um homem está exclusivamente em um só mediador, Jesus Cristo, homem. Eu estou querendo dizer uma coisa para você, que não existe outro nome que pode me dar a salvação, que pode trazer a salvação à minha vida, se não for Deus. Não é o pastor Jones, não é uma igreja que pode falar aquilo que eu devo fazer, não sou eu, mas a única pessoa que tem poder para salvar a sua vida e tirar você da situação que está, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Como a Bíblia fala, não tema aquele que tem poder de pegar a sua vida e fazer descer a sepultura, mas tema aquele que tem poder, que além de fazer descer a sua vida à sepultura, tem poder de te lançar no inferno, porque o único que tem poder de te lançar no inferno, mas o único que tem poder de tirar você do meio do inferno que você está vivendo, é Jesus Cristo, é o Senhor dos exércitos. Não existe outro nome, não existe outro Deus, não existe outro mediador, não existe outra igreja, não existe outra pessoa que se levanta e fala, eu vou te salvar. O único que eu vi que tem capacidade e que poderia fazer isso, é aquele que morreu há mais de 2000 anos e que está comigo até hoje, é Jesus Cristo, que morreu pela sua igreja e que luta por ela todos os dias. Como o próprio Senhor falou, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. A obra redentora, escute o que eu vou falar, a obra redentora, o plano de vida para salvar a humanidade não foi feito pela igreja, mas essa obra redentora já estava no processo, já estava no projeto do coração de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho, porque o homem saiu do caminho há muito tempo, o homem se perdeu do caminho, e há caminhos para o homem que parece bom, mas no final são caminhos de morte. Eu sou a verdade, porque na verdade, lá no Gênesis, o homem foi enganado e vivia uma vida de engano, e Jesus Cristo agora vem e fala assim, eu sou a verdade que liberta, eu sou a verdade que te dá vida. Eu sou a vida, porque Paulo fala lá em Efésios, que a gente estava mortos em ofensas, seguindo no percurso deste mundo, junto com os principais e a potestade do ar, mas o Senhor com sua vida, o Senhor com o seu poder, com a sua graça, com a sua benevolência, nos alcançou e nos trouxe vida. Somente o Senhor pode nos dar a vida, somente o Senhor pode nos colocar de volta ao lugar que a gente saiu, que a gente caiu há muito tempo. Por isso que a teologia reformada afirma que as Escrituras, a sua doutrina sobre a graça de Deus, ou sobre a fé, enfatizam as seguintes coisas: somente Cristo é a centralidade de todas as coisas, Ele é o único Salvador. João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer.
Cristo é a centralidade. Eu não posso me salvar, ninguém pode me salvar. Não existe um ser humano sequer que chega diante de Cristo e fala assim: eu tenho a capacidade de me levantar e a Deus, porque Paulo fala que todos pecaram e destituídos estão. Ninguém merece, não há um justo sequer, não existe um justo sequer. Agora Jesus Cristo fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crer em mim será salvo. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quando Jesus Cristo ele promete uma igreja, ele promete que estará com a gente até a consumação do século. Ele promete uma vida em abundância, e essa vida em abundância não significa que não é passar por percalços, porque a história da igreja está percalços, está dificuldades, está perseguições. Mas o que me dá mais prazer é que esse é o único povo, querido, se você parar para pensar, é o único povo que a aflição faz esse povo ter mais felicidade. A aflição não abala esses crentes, a aflição não abala essas pessoas, o mundo está pegando fogo, mas a confiança dessas pessoas ainda está em Cristo. A situação está preta, Serginho, mas a igreja continua orando, porque a fé dele está em Cristo, por isso que é somente em Cristo. Paulo e Silas estavam na prisão ali, a igreja estava orando, eles estavam cantando, as correntes se abriram, porque o poder de Cristo se manifestou naquele momento. Irmãos, a igreja é o único povo que as pessoas muitas vezes falam que esse povo é doido, porque enquanto a situação é impossível na tua casa, enquanto a situação é impossível na tua vida, as coisas não acontecem conforme que você quer que aconteça, não sai muitas vezes conforme você quer que sai até fora do alcance da sua mão, mas ainda esse povo está adorando, esse povo ainda está crendo que Deus pode fazer, crendo que Jesus está no meio do barco. O mais interessante é que a tempestade em nossa vida sempre vai ter. Isso não vai me eximir de ter tempos ruins, ventos fortes e tempestade, mas o que mais me alegra é quando eu olho para o meu barco, que eu sei que na proa tem alguém dormindo. O nome dele é Jesus Cristo. Eu não consigo acalmar a tempestade, eu não consigo falar: vento-te, aquieta-te, mar, sossega. Ei, mas é forte isso aqui. Mas eu consigo acordar alguém que está dormindo no meu barco. No meio da tempestade, é necessário passar pela tempestade para saber como eu sou dependente de Jesus. Então, quando eu estou no meio do mar, no turbilhão da minha vida, de emoções, às vezes o turbilhão que eu estou vivendo é uma crise emocional, é uma crise existencial, é uma crise de ansiedade, é situações que não acontecem conforme eu quero que aconteça, que sai da minha mão, que sai fora do meu controle. Então eu fico no meio de uma tempestade, no meio de um vento forte, muitas vezes desesperado, mas quando eu olho para a proa, eu clamo: Jesus, me socorre. Então alguém se levanta e fala: acalma-te, tempestade. Sossegai, vento, porque por mais que esteja no meio da tempestade, eu estou cuidando de você. Eu estou no barco. Eu estou no barco. A igreja estava passando por momentos mais difíceis da sua vida, mas Jesus Cristo nunca deixou de abandonar aqueles que acreditavam nele, e não é agora que ele vai te abandonar. Talvez você entrou aqui hoje questionando muitas coisas na sua vida, mas deixa eu falar uma coisa para você: saia daqui hoje, volte para a tua casa. Mesmo no meio desse turbilhão que você está vivendo, você tem um Deus que você pode clamar, e que esse Deus, ele pode mudar as estações na sua vida. Porque o meu Deus muda estações. O meu Deus, ele faz sossegar a tempestade que eu não consigo fazer. O poder emana dele. Por isso que é somente Cristo, não é o homem,
não é o pastor, não é o bispo, não sou eu, não é as pessoas, não é a organização. O único que consegue alcançar o meu coração e me salvar aonde eu estou mergulhado nos problemas, mergulhado nas dificuldades, mergulhado nas situações que é impossível eu penso de sair. O único que pode colocar as tuas mãos e me alcançar lá no fundo se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Não existe outro mediador. O terceiro é somente a graça. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Durante muito tempo a igreja romana proclamou que a salvação era baseada em obras, méritos, meritocracias, poderia ser comprado por indultos, por presentes. Então Lutero, ele se posiciona, ele se levanta e fala: não, a salvação do homem é pela graça, por fé, mediante a seu Filho Jesus Cristo. Você não compra a salvação, é somente pela graça. Se a graça de Deus não alcançar um homem, se a graça de Deus não interagir com o homem, não existe salvação. Naquela época a coisa era tão feia que a catedral de São Pedro estava precisando de uma reforma. E diante disso levantou um homem muito inteligente, muito eloquente com as suas palavras e com poder de convencimento, Johann Tetzel. Ele era um vendedor de indulgências, de indultos. O bispo então, precisando de dinheiro, ele escrevia um indulto, dando poder para que o pecado possa ser perdoado. Ele deixava um nome em branco, onde que as pessoas na hora iam colocar o seu nome, e naquele indulto, as pessoas então poderiam comprar pelo perdão dos seus pecados, compraria pelo pecado cometido passado, pelo pecado que estava começando presente, e pelo pecado que ia cometer futuro. Então aí ele começava a sair anunciando, e ele anunciava assim: olha, quando a moedinha cair no fundo do baú, a alma sai direto do purgatório e vai voando para o céu. Essa era a sua deixa. Quando a moedinha cair no fundo do baú, então a alma saía do purgatório e ia direto para o céu. Então pessoas então naquele momento compravam a sua salvação, compravam a sua graça, porque a igreja ensinava que era daquele jeito, que é por você teria que comprar. Então pessoas chegavam e compravam: olha, eu quero comprar por aquilo que eu fiz, pelo perdão pelos meus pecados que eu fiz para trás, por aquilo que eu fiz. E quanto mais dinheiro você tem, maior o indulto que você poderia ter. Tem pessoas que compravam até pelos pecados que ia cometer. Então para que eu tenho graça? Para que eu preciso de Cristo? Se eu tenho na verdade a figura de um homem que ele mesmo, como bispo ou referencial de uma organização religiosa, ele falou, ele comprovou para mim que se eu distribuir, comprar, eu tenho a minha salvação. Isso na verdade fez o coração de Lutero ferver. Então ele levantou e falou assim: não é por isso, não é dessa forma. O homem não chega a Deus com seus méritos, o homem não consegue comprar aquilo que na verdade já foi pago um preço, e um preço caro de sangue na cruz. O homem não consegue substituir a graça de Deus pelos seus próprios esforços humanos. O homem não tem capacidade de comprar aquilo que foi dado de graça, porque é um dom de Deus, e dom de Deus, não existe nada que eu faça para que eu possa chegar até Deus, não existe nada que eu faça para que eu possa comprar algo de Deus. Por quê? Porque eu não sou merecedor de nada, eu não mereço nada, todos pecamos, todos estamos longe, mas é a graça que é o dom de Deus, que nos aproxima do Espírito Santo, que nos aproxima de Jesus. É a graça que nos leva à salvação, é a graça que nos leva à morada eterna, é a graça de Jesus, que um dia estaremos com Ele, é a graça que vai levar essa igreja, de uma igreja militante, para uma igreja triunfante com Cristo nas alturas. É somente pela graça de Deus, não existe outra coisa. Naquela época surgiu dois grupos, calvinistas e os arminianos. Um falava que a graça era irresistível, outros falavam que era a graça irresistível, que o homem precisava
da graça para responder a Deus, para crer. O convite foi feito, mas o homem tinha que abrir a porta. Mas independentemente das duas opiniões, independentemente desses dois grupos que falavam que a graça era do Senhor, essa linha de pensamento, independente disso, esse grupo sustentava a mensagem da reforma. E qual era essa mensagem? Que a salvação é somente pela graça, independente de como você iria se interagir com ela. Não existe ninguém que pode estar diante de Deus e dizer: olhe para mim e veja o que eu fiz. Deus não é devedor de ninguém, nem mesmo em matéria de salvação. A salvação é somente pela graça de Deus. Talvez você entrou aqui muitas vezes e pensa que aquilo que você faz é bom demais. Aquilo que eu faço está bom para Deus. Aquilo que eu faço, Deus está gostando, e isso vai me trazer um lugar no céu. Irmãos, muitas vezes nossas obras não passam de trapo de imundícias. As nossas obras não passam muitas vezes de trapos, porque o que Deus Ele fez na minha vida não se resume nisso. Porque quando o próprio Lutero fala sobre salvação é pela graça, não pelas obras, ele não está desmerecendo aquilo que Tiago falou, que a fé se aperfeiçoa nas obras. Não, é diferente, porque na verdade nós fomos salvos não pelas obras. Escute o que eu estou dizendo. Nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as obras, porque as obras evidenciam, é parte da vida cristã. As obras é parte de uma vida da pessoa que anda com Deus. Então, se a pessoa que anda com Deus, a Bíblia fala, tem que dar frutos, pelo fruto se conhece a árvore. Então não é as obras que vai me levar a experimentar uma salvação, não, isso aí é a graça de Deus, é a misericórdia, a bondade de Deus. Mas eu tenho que entender que eu não fui salvo pelas obras, mas eu fui salvo para as obras, porque uma pessoa que é salva, as obras dela vão dizer quem ela é, os frutos delas vão dizer quem ela é. Então não importa eu falar se eu sou crente, se as minhas obras não condizem com aquilo que eu vivo. Não importa se eu fecho a minha Bíblia e venho para a casa do Senhor todo domingo, toda terça, toda sexta, e muitas vezes as minhas obras não condizem com aquilo que eu tenho que viver. Então tem um momento que muitas vezes a gente tem que parar e refletir. Está na hora da gente fazer uma reforma em nós mesmos, está na hora da gente se levantar e fazer uma reforma dentro da nossa vida, mudar o que precisa ser mudado, abrir mão o que precisa ser aberto de mão, jogar fora aquilo que precisa, reformar o que precisa ser reformado, mudar a história. Mas eu preciso entender que as minhas obras podem e as minhas obras vão ser uma consequência da minha salvação. Eles vão olhar para mim e vão ver, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai alguém que brilha o Espírito Santo, ali vai alguém que sobre a vida dele está a presença do Altíssimo. A igreja foi chamada para isso. A igreja, o papel da igreja é isso. Como, Felipe? Ser salvo para as obras. Fomos salvos para mostrar para o mundo quem nós somos. Fomos salvos e fomos alcançados pelo Evangelho para mostrar para as pessoas quem nós somos e como eles vão conhecer quem nós somos. O próprio Jesus fala: então, eles saberão que vocês são meus discípulos quando amarem uns aos outros. Quando amarem uns aos outros. Essa reformulação precisa ser dentro da nossa vida, porque do jeito que estamos, muitas vezes pensamos que está tudo normal, muitas vezes pensamos que está tudo pacato, mas na verdade estamos caminhando de passos largos para longe do Senhor, e não é isso que Deus quer. E se for necessário fazer uma reforma na sua vida, a partir de hoje você faça. Você sai daqui com essa consciência, entendendo que se for para você abrir mão de muitas coisas, mas para você chegar no céu com Jesus, abra. Se for preciso você reformular o seu jeito de viver, mas para você chegar no céu, reformule. Se for preciso você deixar amizades que você tem andado, mas para que você possa chegar no céu, deixe.
se for preciso você deixar ambientes que você tem frequentado, que não agrada o coração de Deus, mas que vai te levar para o céu, então deixe esses ambientes, porque é melhor você reformular a sua vida, você tirar pessoas da sua vida agora, por mais que machuca, agora para você viver algo na presença de Deus, do que você ser machucado eternamente e ficar longe da presença dEle. É necessário a gente se pensar, porque hoje é a noite de entendermos que uma igreja passou por reforma, e nós não somos super-homem que não podemos passar também. O quarto, que eu quero encerrar, somente pela fé. O justo viverá pela fé. A justificação é um ato livre da graça de Deus, tá, queridos? A justificação é um ato em que Deus perdoa todos os nossos pecados, nos aceita diante dele. Ele não declara justo, nos declara justo. A partir do momento que eu chego diante de Deus, eu coloco a minha vida, eu aceito Ele como meu Salvador, então aquele sacrifício vicário no Calvário, ele passa a ser eficaz na minha vida, porque então naquele momento Ele pega todos os meus pecados que eu fiz, cometi para trás, e fala assim: a partir de agora eu te declaro justo, porque tudo aquilo que eu pequei estava sobre Ele na cruz do Calvário. Então quando Ele fala assim: olha, Lutero estava querendo dizer, você não vai viver por aquilo que a igreja fala, ou por aquilo que você faz, você vive pela fé. A igreja tem que viver pela fé, e viver pela fé, talvez ainda a gente não entende, né? Todos se apegam em algo, muitas vezes para aliviar a sua dor, os seus problemas, a sua situação. E se você se apegar em alguma coisa material, essas coisas não vão conseguir tirar você dessa situação, essas coisas não vão conseguir mudar a sua trajetória. As pessoas têm colocado a sua esperança, ou têm se apegado em muitas pessoas, em outras pessoas, em promessas de outras pessoas. As pessoas têm se apegado até mesmo aos seus bens, às garantias de alguma coisa, mas quando o dia vier, o dia mal vier, deixa eu te falar, nada disso vai me tirar, nada disso que eu tenho me apegado vai me salvar. A única coisa que vai me apegar, que eu posso me apegar e que vai me dar força para salvar nos dias de tribulação, é a minha fé, porque fé é a única coisa, a fé é a única coisa que eu não preciso ver, eu só preciso saber que as coisas estão acontecendo fora do meu alcance, que as coisas estão acontecendo no mundo sobrenatural, no mundo espiritual, no mundo profético, é onde que as coisas não estão fluindo conforme eu penso, ou não estou conseguindo compreender e contemplar, mas é pelos olhos da fé que as coisas estão acontecendo sem eu saber. Sabe por quê? Porque a fé é a única coisa que me mantém de pé, a fé é o fundamento. Porque se a fé fosse um sentimento, eu tinha parado. Eu já falei uma vez isso aqui. Se a fé fosse um sentimento, tinha momento que eu não vim mais para casa do Senhor. A gente sabe por quê? Porque tem dias que eu estou ruim, tem dias que a gente está mal, tem dias que a gente está para baixo, tem dia que a gente quer desanimar, tem dia que a gente quer jogar tudo para o ar. É verdade ou não é? É verdade. Mas a fé não é um sentimento, a fé é um fundamento, é um firme fundamento, é algo que Deus colocou no meu coração. Ou seja, é eu querendo ou não, é muitas vezes eu triste, mas eu estou aqui na casa do Senhor, não estou desistindo, é eu chorando, mas eu não estou abrindo mão da minha fé, é eu desesperado, mas eu estou clamando a Deus, é eu muitas vezes sem solução, mas eu tenho a direção que é o Senhor, é saber que as coisas não estão saindo do jeito que eu quero, mas eu estou de joelho no chão, porque eu sei que tem alguém que cuida de mim, eu sei que tem alguém que não dorme, que não tosqueneja, que é o meu pastor, que é o guarda de Israel. E viver pela fé é continuar de pé quando as pessoas querem te perseguir em todo momento. Viver pela fé é você olhar para aquela porta daquela igreja, pastor, e ver as portas abertas no momento de tribulação, de perseguição. Viver pela fé é você ser desenganado pelo médico, e mesmo assim você ter certeza de que Deus está com você. Porque quando ele fala, Paulo fala o seguinte:
nenhuma, ele chama até de leve, Pai, nenhuma leve e momentânea tribulação tem o peso de uma muita glória que há de vir sobre mim. Nenhuma leve e momentânea tribulação. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso aqui vai passar, é só um tempo. Segura do jeito que você está vivendo aí, segura a situação que você está passando, é só o tempo, não é para sempre. Às vezes a estação que chega na nossa vida é uma estação que muitas vezes a gente quer passar, a gente quer que saia, mas é só o tempo, vai passar, segura aí, porque nada daquilo que eu vivo é para sempre, é só um momento. É Deus forjando, é Deus trabalhando, é Deus falando, é Deus usando algum meio para que faça você entender de alguma forma, para que você possa crescer. Mas depois dessa situação vem a dupla honra, depois dessa situação vem a vitória, depois dessa situação vem a porta aberta. Mas tudo isso é somente pela fé em Deus. É um ato totalmente de Deus, porque como ele diz em Romanos capítulo 5, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim pela obediência de um só homem, muitos serão constituídos justos. Fomos declarados justos pela obediência de um homem, chamado Jesus Cristo, ao qual esse pecado já não tem mais, o pecado que passou não tem mais o poder sobre mim. Eu fui declarado justo por Ele, porque alguém segurou os martelos, os pregos que era para me segurar. Alguém subiu no alto de uma cruz e se sustentou pelo seu pé, mesmo sendo sufocado pelo seu próprio sangue entrando no pulmão, mesmo a sua mão sendo atravessada por aqueles pregos, do outro lado, os seus pés e seus ossos, os seus pés sendo atravessados por pregos. Alguém segurou isso, alguém sofreu, sentiu toda essa dor para que você possa ser hoje justificado no Senhor. A igreja do Senhor foi declarado justo. E se a igreja passou por esse tempo, não existe tempo, escute o que eu vou te dizer, não existe tempo que surgirá de agora em diante que será capaz de fechar a porta das igrejas do Senhor. O que você está falando, Felipe? Pode levantar perseguições piores que existiu, pode vir, mas a perseguição não será capaz de parar a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor vai preferir morrer no campo de batalha pregando o evangelho do que se apostatar da tua fé. As pessoas vão preferir pregar o evangelho vivendo pela fé em Cristo Jesus, pelo aquele que nos salvou, do que abrir mão disso, abrir mão de um sacrifício vicário naquela cruz. E nós que estar disposto a morrer por esse Jesus. Será que você está disposto a entregar sua vida por essa obra? Será que você está disposto? Muitas pessoas no século passado entregaram a sua vida para que o evangelho chegue até você, para que essa palavra da reforma, ou para que esse ambiente de reformadores possa chegar até você. E eu te pergunto, você hoje tem a capacidade de entregar a sua vida o amor dessa obra? Porque vamos preferir morrer nesse mundo do que nos calar e falar que não queremos mais esse Jesus. Eu quero entrar na última, e já termino. Somente a Deus a glória. Paulo ele fala que a glória na verdade é somente ao Senhor. Somente a Deus a glória era somente a Jesus, porque na verdade eles colocavam pessoas para que eles pudessem se batizar, e não existe glória para fulano, glória para ciclano. A glória justamente tinha que ser Deus, como Paulo fala em Romanos capítulo 11 versículo 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, eternamente, amém. Quando entendemos os fundamentos dos reformadores, que eles recuperaram as características de um povo remido e escolhido por Deus, entendemos a importância que temos que nos manter fixo nele, porque esses homens morreram para que a igreja pudesse estar em pé, crescendo. Então, quando entendemos todas essas características, entendemos que precisamos voltar cada dia mais, nos remeter ao nosso entendimento, e não podemos negociá-lo, esses princípios, com nada. Não podemos negociá-lo, isso que a gente aprendeu, com qualquer coisa, banais, porque como Paulo fala, olha, nós temos que ter o conhecimento, nós temos que entender a palavra de Deus,
Por quê? Porque como ele fala em Efésios, para que não possamos ser como meninos, a ser levados por qualquer vento de doutrina, mas que possamos continuar firmados, voltar a reformar, entender que essas características possam nortear a nossa vida, que não possamos ser agitados pelo vento como os meninos, como qualquer vento de doutrina, mas que possamos ser fixos naquilo que Jesus falou, que a glória é somente a dele, somente a honra, somente o poder, somente é Cristo, somente a palavra, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Deus. A glória não é do homem, o homem não merece glória, o homem só faz coisas ruins, mas a glória vem de Deus, toda a glória é para Ele. A Bíblia diz que os anjos estão diante do Senhor cantando santo, 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 toda a glória é do Senhor. Os céus e a terra está cheia da tua glória. A glória não é do homem, a glória é de Deus. O homem não merece louvor, o homem não merece culto, as pessoas, não existe outro mediador, é somente Jesus Cristo, o nosso mediador. A Bíblia fala que todo poder foi me dado nos céus e na terra, é nome sobre todo nome, o único nome que tem poder é Jesus, o único nome que tem poder é Jesus. E aqui eu encerro. Que o Senhor nos ajude e que Deus nos dê graça para passar esse tempo e continuar firmes no Evangelho, na palavra de Deus. Assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.